Nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, fomos agraciados, ou pelo menos os Little Monsters foram agraciados com o clipe surrealista de 911 da Mother Monster Lady Gaga. Mas justamente por ser tão surreal, muita gente ficou perdida nas referências e nos significados que esse clipe, que essa música trouxe pra gente. Então bora entender todas essas referências? Antes de dar início ao assunto e de começar a explicar todas as referências que eu peguei ali, pelo menos, as que eu entendi, as que eu pesquisei, eu peço que, se tu é novo aqui no canal, por favor, se inscreve aqui para dar aquela força, ajuda a comentar, compartilhar, curtir, porque cada uma dessas coisas ajuda muito ao YouTube recomendar para outras pessoas, tá bem? Então é isso e bora para análise. Como uma pessoa que tá aí se iniciando nessa fanbase, que tá começando a se tornar um Little Monster aí nos últimos meses, eu admiro demais a videografia da Lady Gaga. Todos os clipes dela geralmente têm uma carga muito forte, tanto emocional, ela consegue passar bastante mensagem pelos clipes dela, quanto de produção mesmo. Os clipes dela são sempre muito bem produzidos, e até mesmo nesse clipe, mesmo que ele não tivesse uma história por trás, como ele tem, eu já acharia ele lindo também, porque visualmente ele já é lindo, ele é perfeito, a produção dele é boa, a fotografia é boa, tudo bom, figurino principalmente, então ele por si só já é uma obra de arte mesmo, porque ficou lindo. Mas indo pro significado dessa música e desse clipe, lá em maio desse ano ela deu uma entrevista à Apple Music, onde ela falou que essa música falava sobre um psicótico que ela toma, que ela faz uso desse medicamento, né? E nessa entrevista ela falou o seguinte: é porque nem sempre posso controlar as coisas que meu cérebro faz. Eu sei disso, e tenho que tomar remédio para parar o processo que ocorre. Logo, tendo essas falas dela, tendo esse conceito que ela já entregou lá em maio, dá pra se saber um pouco mais do que esse clipe quis passar, que fala aí sobre a saúde mental dela e de como ela se sente aí tomando esse medicamento, e de benefícios e talvez malefícios que ele trouxe. A primeira coisa que a gente vê nesse clipe é ela caída no meio do deserto, com uma bicicleta quebrada ali ao redor dela, e com algumas romãs também ali despejadas ao redor dela, ali espalhadas perto dela. Enquanto ela veste uma roupa que, no meu ver, não tem tanto significado, a não ser por uma tornozeleira vermelha que ela usa, e que isso vai fazer sentido ali no final do clipe, e também as vendas que ela usa, ela usa uma espécie de venda ali que cobre a visão dela, né, que impede ela de enxergar. Ali no início do vídeo também aparece um cavaleiro ali no meio do deserto, mas eu não vou citar todas as personas que aparecem nesse clipe, porque eu acredito que se tu tá aqui, tu já assistiu o clipe, tu só quer saber o significado de tudo. Então eu não vou ficar me prolongando e falando de persona por persona, e vamos direto aos significados disso tudo que foi sendo jogado na nossa cara. Primeiro de tudo, essa bicicleta que aparece ali no início, jogado perto dela, onde ela tá caída no deserto, é justamente a bicicleta que provavelmente causou o acidente que a gente vê lá no fim do clipe, o que levou ela ali para esse sonho, para essa alucinação onde ela tá desacordada lá no acidente. Assim como a tornozeleira representa o próprio ferimento que ela fez, que no final do clipe a gente também vê que foi no tornozelo dela. Então essa tornozeleira vermelha representa aí esse ferimento que ela teve. Já as romãs, que eu também citei aí, que tem algumas caídas ali perto dela, eu vi algumas pessoas falando que ela simboliza meio que uma cicatrização ou uma cura, que ela tem essa simbologia, mas eu particularmente acho uma simbologia meio furada, meio fraca, e eu acredito que tem algo a mais. Eu não acho que seja uma coisa tão realmente fraca, eu achei um significado bem fraco para isso que acharam. Se vocês tiverem algum outro significado, me deixem aqui nos comentários que eu quero entender essas romãs ali que estão perto dela. Já esse cavaleiro que tá ali no início, que eu me citei, que ele tá andando de cavalinho, tá ali no deserto também, é um personagem de um filme que tá em cartaz ali onde a Lady Gaga sofreu acidente, ela sofreu acidente perto de um cinema, então tu vê os cartazes, o trailer do filme rolando, e esse cavaleiro é justamente parte desse filme. Então dá pra ver que tudo que tá ali dentro foi coisas que ela visualizou na vida real e trouxe para essa alucinação de alguma forma, e isso é bem importante, que eu vou citar aqui no final também. Fora esse cavaleiro, aparecem 3 pessoas ali durante o clipe que eu acho que são as mais importantes e que é mais fácil de catar a referência. A primeira dessas personas é aquele cara que fica ali batendo a cabeça no travesseiro, que a gente fica, tipo, a primeira vez que eu vi eu fiquei tipo, mano, o que é isso? O que significa isso? Será que é um manicômio que vai se passar esse clipe? Mas não. Depois, no final do clipe, a gente vê que esse cara que tá ali batendo a cabeça no travesseiro é o cara que bateu a cabeça no volante do carro quando sofreu o acidente. Então, novamente, ela tá visualizando ali dentro da alucinação uma coisa que ela assimilou da vida real. Outra persona importante é um dos paramédicos que tá socorrendo ela na vida real, ele aparece ali também,
e a própria médica que também aparece ali. Dá pra entender que são eles justamente pela aparência deles, porque a gente vê que são as mesmas pessoas. O paramédico, ele usa o desfibrilador nela tanto lá na vida real quanto nessa alucinação que ela tá tendo, e a médica tem um momento do clipe em que ela tá ali manuseando uma serpente, e depois, lá na vida real, lá onde a Lady Gaga sofreu o acidente, tem uma hora que o clipe foca ali no uniforme dela, onde também tem o símbolo da medicina, com a serpente ali se enrolando e tudo mais. Então tudo é assimilado com a vida real, todos aqueles personagens que estão ali nesse sonho, nessa alucinação, são pessoas que ou participaram ali do acidente, né, que sofreram o acidente, ou que estão ali socorrendo e que estão fazendo tudo o que está acontecendo ali, ou até mesmo os curiosos que estão ali ao redor. Durante o clipe é mostrado também vários flashes de imagens, de desenhos que retratam o acidente e que na primeira vez que a gente viu, a gente não assimilava isso porque a gente não sabia de tudo que estava se retratando. Mas no final a gente vê que todos aqueles desenhos, todas aquelas imagens, e que depois tem também esse mesmo desenho ali num muro atrás dos personagens, todas as imagens ilustrando o que aconteceu na vida real também. Algo que é muito forte durante todo o clipe são as figuras religiosas, retratadas principalmente pelo paramédico e pela médica, até porque ela usa ali uma roupa branca com a cruz vermelha e tudo mais, só que depois aparecem outros personagens também que parecem meio que aqueles arcebispos, aqueles caras lá do Vaticano que tem umas roupas bem religiosas mesmo. Então pode ser que dentro disso tudo tenha alguma outra simbologia, algum outro significado que ela queira ter passado pra gente, só que eu acho que é algo muito mais difícil de se pegar assim tão rápido nas primeiras vezes que a gente assiste. Até porque em vários momentos das cenas aparecem algumas escritas em romano, alguns números em romano, e tudo isso pode ter pequenos significados que significa pra ela. Até porque no próprio Instagram dela, ela falou que esse clipe é muito pessoal, é uma coisa muito dela, é uma coisa muito retratando realmente o que ela sente, o que ela vê. Mas ainda assim, ainda a gente entendendo que tudo que aconteceu nessa alucinação é o que ela trouxe da vida real ali pra dentro, fica difícil de entender o que tudo isso significa, o que ela quis passar com isso. No fim do clipe, quando a Gaga tá ali sendo socorrida, ela fala ali pros paramédicos e pra médica: eu não tinha minhas pílulas, eu estava sem as minhas pílulas, algo do tipo. Pelo menos foi assim que a Vogue traduziu, e eu tirei a grande maioria das informações que eu tô falando nesse vídeo de uma matéria que a Vogue fez. Então, se essa tradução realmente estiver correta, se isso realmente estiver certo, isso pode simbolizar que, como ela falou que ela estava sem as pílulas, sem os remédios dela, é justamente a confusão, o caos que se instaura na cabeça dela quando ela fica sem esses medicamentos, quando ela fica sem essas pílulas. Então, talvez tudo isso, todo esse clipe represente esse caos que é instaurado dentro dela antes dela começar essa medicação, porque ela nem sempre toma essa medicação, em algum momento ela precisou começar, e se ela parar em algum momento é esse mesmo caos que vai voltar a reinar ali na mente dela. E isso se reforça ainda mais porque em alguns trechos da música ela fala: eu sou meu próprio inimigo, eu sou meu pior inimigo. Assim como no próprio acidente, quando ela se acorda, ela fica questionando: alguém morreu, ou isso machucou alguém, algo do tipo ali, alguém morreu, realmente é isso que ela pergunta. Como se ela se culpasse por aquilo que aconteceu, como ela se culpasse por toda essa confusão, por todo esse caos que se instaurou devido a ela não estar com as pílulas dela. Então é um sinal de que ela realmente se culpa muito, de que ela vê que ela é o pior inimigo dela, de que ela faz mal para si mesma e que talvez faz mal até para as pessoas ao redor. Talvez ela se culpe por tudo que tem ao redor dela. E isso é uma coisa que realmente acontece com quem tem esse tipo de problemas mentais, tanto bipolaridade quanto depressão, ansiedade. A gente sente que às vezes as coisas que acontecem ao nosso redor é nossa culpa. E outra coisa que reforça ainda mais é uma parte da música em que ela fala que já ouviu muita frase de ódio próprio, de auto-ódio, entende? Então, de que ela mesma fica se martirizando, se botando pra baixo, se falando que se odeia, sabe? Se falando o quanto ela é ruim pra si mesma. Então, tudo isso vai reforçando de como a saúde mental dela ou já foi muito deteriorada, ou ainda é deteriorada e que só esse medicamento ajuda ela. E depois tem outra frase que é onde ela fala: eu não consigo me ver chorando, ou algo do tipo, eu não sou bom em inglês, mas é algo desse tipo, gente. Que daí já pode ser um efeito colateral da medicação, que geralmente esse tipo de medicação tira tuas emoções. Pode acontecer isso porque toda medicação tem um efeito colateral também, então isso pode significar algum desses efeitos colaterais. Outra coisa que é bem importante analisar é que lá no Instagram dela, ela fez uma postagem falando sobre o quanto esse clipe era pessoal e especial para ela. Ela mencionou algo de como a gente pode trazer heróis da vida real para esse imaginário que ela criou, para essa alucinação que ela criou, e de como eles podem ajudar a superar esses momentos, e de como pode ajudar
a superar essas fases realmente que ela vai criando dentro da própria cabeça dela. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma análise, alguma coisa diferente da minha, algum parecer diferente do meu, porque como eu falei, eu não entendo muito dos conceitos da Lady Gaga ainda, eu tô acompanhando ela há poucos meses, conheço ela há muito tempo, mas só há poucos meses realmente eu tô me inteirando mais dos assuntos dela, então toda dica aqui é bem-vinda, toda sugestão é bem-vinda. Então se tu é novo aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar aqui o que vocês acharam dessa análise e claro, voltar aí para os próximos vídeos que a gente pode estar fazendo sobre Lady Gaga também. Talvez um breve história, que é um dos quadros que mais faz sucesso aqui do canal, tá bem? Então, beijo do gordo, até a próxima e tchau!